Eu vou ler com os irmãos em Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, colocamos esse tempo da palavra diante do Senhor e pedimos graça, Espírito Santo. Vem falar, nos permite aprender contigo, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos espirituais. Traz a sabedoria que é do alto, o entendimento único, exclusivo, que só vem do Senhor, porque Tu és o mestre perfeito, pleno, que nos ensina para a nossa saúde espiritual, emocional e física, porque a Tua verdade está escrita na Tua palavra, e é uma verdade que liberta, é uma verdade que nos constrói, é uma verdade que nos renova a cada dia, é uma fonte inesgotável, não tem fim, não tem fundo, a profundidade é imensa e nós podemos sempre cavar e vamos encontrar uma água que sacia, um pasto verdejante que nos alimenta. Então libera sobre as nossas vidas nessa noite, libera esse pasto verde que nos alimenta, libera, Senhor, o frescor da água da Tua fonte, do Teu rio, que sacia o nosso interior. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém? Vou conversar um pouquinho sobre esse texto de Mateus. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um texto tão conhecido da igreja e ao mesmo tempo às vezes pouco explorado, né? Porque a gente olha ele assim em suma, por cima, porque ele já é autoexplicativo, mas quando a gente para pensar de uma maneira assim singular, em cada palavra desse texto, a gente pode encontrar uma fonte que, se a gente cavar um pouquinho mais, jorra uma água que vem assim de uma maneira mesmo a nos saciar. Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tantas coisas que nos cansam e que nos oprimem, tantas são as coisas que vêm como esse jugo, que ele diz: olha, tira esse jugo pesado, esse fardo pesado, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. São tantas as coisas que vêm sobre nós como um sobrepeso, tantas coisas vêm sobre nós como um fardo pesado, né? E ele diz, Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele não prometeu que seria fácil, ou que não teria aflições, ou que seria tudo um mar de rosa, não. Mas ele diz: você que está sobrecarregado, vem comigo, segue comigo, que eu tenho esse lugar onde a aflição vai ser leve. Por quê? Como que pode, pastor, uma aflição ser leve? É que com Ele nos ajudando a passar, nós não vamos ser colocados nessa bolha, nós não vamos ser tirados desse lugar de passar algumas coisas, mas quando Ele passa com a gente, então, ainda que seja um jugo, ainda que tenha algum peso de fardo, mas isso se torna suave, isso se torna leve, porque Ele pega na nossa mão e nos ajuda a passar. Então existe um lugar em Cristo Jesus para os cansados, para os oprimidos, para aqueles que têm cargas pesadas. Existe um lugar em Jesus que Ele chama de alívio e de descanso, né? E onde a gente pode deixar esse jugo. Alguns jugos que nós carregamos, alguns fardos pesados que nós carregamos, não é normal que nós carreguemos, porque Ele levou isso na cruz. Agora, o que às vezes nós não entendemos como igreja é esse lugar de, por meio da cruz, deixar alguns níveis de opressão. O que nós às vezes não compreendemos é como ir num nível de batalha, de guerra ou de apropriação
daquilo que já foi feito, daquilo que já foi conquistado, que a Bíblia diz que foi uma vez só feito pelo sacrifício dele e vale para o antes e para o depois, para o Antigo e para o Novo Testamento. Mas às vezes eu percebo que em alguns momentos, por falta de entendimento, nós não conseguimos deixar algumas cargas pesadas, nós não conseguimos nos apropriar de um lugar de leveza, de um lugar de alívio, diante de alguns julgos determinados, específicos que nós passamos. E eu quero colocar algumas coisas específicas nessa noite em relação a esse texto, em relação a esse jugo pesado, em relação a esse tipo de opressão que ele fala. É claro que nós aplicaríamos esse texto aqui de muitas maneiras, porque aqui ele fala do lugar de alívio, e quando ele fala de opressão, ele fala de pesado, de jugo pesado. Isso pode aplicar em vários tipos, em vários níveis de peso e de sobrecargas. Se nós fôssemos olhar, por exemplo, para o povo judeu, e alguns que estavam se convertendo naquela época que Jesus estava, eles iam ler esse texto, e eles poderiam ver como esse jugo pesado como a lei dos homens. Como a lei dos homens, pastora? Porque você sabe, conhece, que fora a lei de Moisés, que foi uma lei dada por Deus a Moisés, e quando Jesus chegou, vigorava essa lei, e ele diz que ele não veio para descumprir a lei, ele não veio como um rebelde à lei, mas ele veio cumpri-la, ele veio cumprir porque nós não dávamos conta. Mas como se não bastasse, todos os preceitos, leis e mandamentos, de várias formas que Deus deixou, então os judeus, os escribas, os fariseus, os religiosos da época, ainda acharam por bem colocar lá uma gama de leis deles, que são mais, em número, são maiores, são mais leis do que as próprias leis de Moisés. Então, como se já não bastasse tudo aquilo que Deus tinha ordenado e orientado para cumprir, os judeus criam e creem até hoje em um livro onde tem as leis e os preceitos antigos, os ensinos passados de geração em geração, e que se tornaram um fardo muito mais pesado do que a própria lei de proteção que Deus deu. Então, quando eles escutavam naquela época esse versículo, eles podiam, os que estavam se convertendo podiam falar: eu sei qual fardo que é pesado, é o fardo dos escribas, é o fardo dos fariseus, é o fardo da religião imposta sobre a gente. Então, a aplicação desse texto seria de várias formas, mas eu tenho algo direcionado para essa noite em específico. Eu quero falar um pouco sobre o fardo e a opressão da acusação em relação ao pecado. Porque, gente, está uma coisa que oprime, está aí uma coisa que pesa sobre os ombros de muitos, está aí algo que às vezes encarcera as pessoas, às vezes é um peso tão grande que tira a pessoa da casa do Senhor. É o fardo da acusação sobre o pecado, quando nós não conseguimos resolver isso, quando nós não conseguimos lidar com isso. Então, o diabo, ele é astuto, a Bíblia diz, como uma serpente, e é claro que ele não vai perder uma oportunidade única, uma oportunidade brilhante para ele de acusar alguém de algo que alguém fez, e que isso está perturbando a consciência. Então, Satanás, ele sempre vai procurar maneiras de nos acusar, ele sempre vai procurar formas e alternativas, e encontrar argumentos, e vai fazer dessa acusação um fardo pesado, um jugo pesado, algo que não tem nada de suavidade nem de leveza, mas que às vezes vai fazer com que a pessoa sinta como 200, 300, 500 quilos sobre as costas, um sobrepeso sobre a vida da pessoa. Isso desestrutura a vida espiritual. O peso e o jugo pela acusação do diabo tira pessoas da igreja, faz com que alguns não achem que para si tem solução, faz com que alguns se percam fora da igreja, achando que para ele não tem mais jeito. Outros não são esse nível, a acusação não chega a esse nível, mas vai fazendo com que a pessoa desanime. Gera sensação como, por exemplo, do sentimento de indignação, e aos poucos a pessoa não vai se sentindo digna,
Você quer ver algo que se torna um fardo, um peso e um jugo? É quando se comete alguma coisa e a pessoa está próximo de ceiar e a pessoa não tem uma estrutura preparada, um entendimento bíblico preparado acerca da ceia, ele tira tantos da ceia. Eu tive uma experiência com uma mãe e ela me contando que a menina, uma pré-adolescente, já batizada, ceiando, e um dia foi na ceia e aí eles se reuniram com os grupos de jovens, e líderes ali dos jovens, não ceiaram perto dos pais, e ela não viu que a filha ficou sem a ceia. E quando ela estava entrando no carro, alguma coisa ela perguntou para a menina sobre a ceia, a menina disse: não, mãe, eu não participei da ceia. E a mãe, espantada, falou: o que aconteceu? Onde você estava? Você passou mal? Você não estava no templo? Não, eu estava. Mas a fulana, a irmã, falou para mim, pediu para a gente confessar ali algumas coisas que a gente tinha feito naquela semana, e eu falei para ela que eu tinha ouvido algumas músicas que não glorificavam a Deus, e na hora ela disse para mim: então você não pode ceiar. Aí colocou aquele jugo na menina, e aí eu, assim, a mãe disse: olha, pastor, eu não sei como agir, porque assim na hora não caiu no meu espírito, mas eu não tenho um entendimento bíblico para isso. O que ela fez está certo, porque se está certo eu vou ter que sair consertando, porque eu fiquei tão brava, e fui lá com o pastor, e briguei com o pastor, assim, brigou no sentido assim, poxa, reclamou com o pastor, e ela veio me pedir uma explicação, e eu digo: não, a irmã que instruiu ela, instruiu de maneira errada, porque ela já começou fazendo um incentivo: confessa o teu pecado. Aí quando a menina confessou o pecado, ela disse: agora não ceia. Então assim, a gente não entende a base bíblica, e aí a gente fica com medo inclusive de confessar o pecado. E uma criança dessa, gerada no meio dessa religião toda, se torna um adulto que nunca quer falar de pecado, e ele vai precisar vai preferir guardar os seus pecados, ele vai preferir cauterizar a sua mente, errar e colocar para baixo do tapete, porque a mensagem que vai se criando, o sofisma e o pensamento que vai alicerçando a sua base de fé é assim: se eu contar, eu vou ficar sem a ceia. E isso vai progredindo ao ponto que aquela acusação vai se tornando em níveis maiores. Hoje era um nível de uma pré-adolescente que escutou alguma música que não glorificava a Deus. Amanhã ou depois são níveis e níveis e níveis, e alguns se afastam, porque o espírito de acusação que vem dessa maldita serpente enganadora, astuta, chamada o diabo, o dragão, que vai fazer com que isso vire um cárcere de opressão, e para alguns isso se torna um peso terrível. Apocalipse 12, o verso 10, você conhece bem, diz lá: e eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então é do jeitinho que está escrito aqui, sem mais nem menos: de dia e de noite os acusava, de dia e de noite, sem parar. Uma acusação contínua que ele vai aproveitar, é claro, de circunstâncias, de situações que nós não resolvemos. Então o que eu quero falar nesse assunto sobre a acusação, que às vezes para alguns pesa como um fardo, difícil de carregar, como um jugo nas costas da pessoa. Eu preciso primeiramente entender: o tempo não apaga pecado, Então um pecado que você quer apagar pelo tempo não funciona, e aí isso vai ser um argumento que já poderia ter sido entregue nas mãos de Jesus, e eu me ver livre de algumas acusações. O tempo não apaga o pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus, com princípios bíblicos. Existem princípios bíblicos para o perdão, e o princípio bíblico para o perdão se chama arrependimento, que envolve confissão, envolve arrependimento de deixar aquele pecado, e aí então sim, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, e aí eu posso lidar com as acusações desses pecados de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu vou estar preparado, sem argumentos na mão de Satanás, e ele pode até tentar me acusar, mas eu vou mostrar para vocês como é que daí não vai mais funcionar.
Mas primeiro eu preciso entender, como igreja, a resolver os meus pecados. Gente, eu tenho falado isso já há alguns anos e vejo a necessidade de continuar falando. Nós não aprendemos a confessar pecados. Nós somos assim, temos muitas dificuldades e algumas delas podem vir de situações como essa que eu contei, dessa pré-adolescente. Algumas situações podem vir daquilo que nossos pais nos ensinaram, pode vir do que nós aprendemos com a religião. Nós temos medo de confessar pecado, nós temos dificuldades com o orgulho para confessar pecado, nós temos dificuldade com a reputação para confessar pecado. Às vezes eu vou andar com alguém mais de perto e vou ver como está o tempo da pessoa com Deus. E é comum eu ver pessoas que elas não conseguem ter tempo particular em Deus. E elas falam para mim: pastora, mas se eu for para a igreja e estiver com pessoas, para mim é muito mais fácil. Quando você vê alguém que consegue orar numa vigília, que consegue orar num culto, que consegue orar numa programação, num grupo pequeno dentro da igreja, por 1 hora, mas ele não consegue passar 15 minutos, 20 com o Senhor, nós temos ali naquela pessoa um problema sério e grave de intimidade. Porque às vezes a intimidade que eu preciso ter com o Senhor sozinho, eu não consigo ter, mas eu consigo buscar Deus se eu tenho mais pessoas juntas. E quando eu vou trabalhar essa questão de intimidade com a pessoa, eu falo assim, ela fala: pastora, mas acaba as palavras. Aí eu falo: ok, acabam as palavras porque você não parou para pensar o tanto que você tem para falar para o Senhor. E gente, nem vou dizer de adoração, de gratidão, porque nós não estamos pregando aqui sobre oração, nem sobre vida com Deus. Mas se a gente for pegar esse ponto de confissão e você começar a abrir o teu coração para o Senhor, só aí a gente já teria uns 30 minutos preenchidos de sentimentos, de pensamentos, de situações que pensamos e não falamos, ou situações que nós pensamos e acabamos falando. Nós teríamos assim do dia ou dos últimos dias, pelo menos 30 minutos de conversa com Deus em franqueza. E nós não temos noção do poder que é a confissão para livrar-nos dos fardos de acusação. Nós não temos noção, porque se nós tivéssemos noção, nós investiríamos muito mais em abrir o nosso coração para Deus. Nós temos muita dificuldade em abrir o coração para as pessoas. Por quê? Porque a gente não treinou isso abrindo o coração para Deus. Porque quando você é treinado e apto, ensinável em abrir o seu coração para Deus, você não tem dificuldade de sentar com uma pessoa, porque no teu altar secreto com Deus a sua reputação já vai ficando, o seu amor próprio, aquela coisa que agarra em você, né, de você ter medo, de você ter vergonha de falar dos seus sentimentos, já vai ficando. Nós temos um problema hoje que eu posso considerar sério para desenvolver grupos de libertação. Esse não é um problema só da igreja local, é um problema de todas as igrejas que eu ando, em todas as igrejas que eu ensino, que eu treino pessoas, que eu lidero escolas de aperfeiçoamento, treinando libertadores, treinando conselheiros na área de libertação e cura. O problema é comum em todos. Nós temos uma dificuldade de que as pessoas confiem em equipes. E para se fazer uma libertação com profundidade, né, do jeito que a gente, assim, em níveis mais profundos que a gente chega, nós precisamos de uma equipe, porque nós precisamos de ministros ali para várias coisas que vão ser feitas ali. E as pessoas querem os processos, mas ela fala: pastor, eu não quero ninguém na sala. Mas pastor, eu não quero ninguém com você. E às vezes você garante para a pessoa assim: não, eu vou colocar alguém que é confiável. Porque eu entendo o medo de pessoas que já passaram por frustrações e foram traídos e tiveram sua vida exposta. Eu compreendo isso. Mas vai além dessa questão. Vai muito além dessa questão. Porque às vezes você garantindo, você seleciona um grupo. Eu caminho com algumas pessoas aqui há pelo menos 4 anos. E eu acredito que até mais de 4 anos. E a gente assim insiste na mesma questão de ser confiável, de ser confiável. É um grupo bem pequeno e às vezes nem naquele grupo as pessoas não confiam. Então, além dessa preocupação por já ter sido exposto, por já ter sido traído, tem algo que vai muito além, que é a dificuldade que nós temos de confessar. E nós temos essa dificuldade de confessar para Deus, porque se nós fôssemos preparados e prontos para falar
para falar com Deus, para abrir com Deus, nós teríamos pelo menos um pouco mais de facilidade em falar com as pessoas, com outras pessoas. Mas o que acontece? Com Deus a gente quer também as soluções, e na hora da nossa oração a gente descuida e começa a virar, sem que a gente perceba, os pedidos, as petições, querendo a mão de Deus, querendo as soluções de Deus, e a gente se entrega pouco nesse tempo com Deus. Então, para que eu me livre de acusações, eu vou precisar aprender a me rasgar em Deus, a me abrir no Senhor. Eu nem estou dizendo com pessoas, nem cheguei lá ainda, né? Porque se a gente aprender, a gente ir num nível de confissão mais profunda com Deus, eu garanto que muitos nem vão precisar de aconselhamento. Mas é aquele nível de contar para Deus, sem vergonha de contar o que está aqui dentro, o que está me afligindo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e ir falando coisa por coisa dos meus pensamentos, daquilo que tem virado e que tem se feito um fardo pesado, um jugo difícil de carregar nas nossas vidas. Então o tempo não vai apagar esse pecado. O que vai apagar o pecado é eu abrir isso, é eu me arrepender disso, e é o sangue de Jesus então me purifica. Mediante a confissão, o arrependimento genuíno, o sangue de Jesus vai nos purificar. Muitos sofrem com acusação porque nunca confessaram. Aí como que funciona a estratégia do diabo? Você cometeu algo há 30 anos. Aí você passou 20 anos sem nenhuma acusação daquele problema. E aí a gente se engana. A nossa mente nos engana, está tudo resolvido. Mas chega um determinado momento na vida que vem uma situação na nossa vida, e Satanás vai usar naquela situação as armas que ele tem, os argumentos que ele tem, e ele vai lá olhar naquela pasta, ele vai lá olhar, porque o mundo espiritual é visível, e não tem 30 anos, 50 atrás, o Kairos não existe isso existe no Cronos. Memória esquecida existe para nós, na nossa dimensão, na dimensão espiritual onde habitam tanto Deus, o Senhor, os anjos, como os nossos acusadores, não existe essa memória esquecida. Então ele vai lá pegar aquilo que ele tem não resolvido, aquilo que o sangue de Jesus não purificou, e aí ele vai usar naquele momento. Assim também acontece com alguns níveis de acusação que visitam às vezes a sua mente de tempo em tempo. Não é sempre, mas volta e meia acontece alguma situação, acontece algo na sua vida, e aquela visitação de acusação vai voltando, e aí vem aquele jugo pesado, aquele fardo. Tem pessoas que oscilam na vida espiritual por conta disso, porque ora ele está bem, quando a acusação volta a vir com tudo sobre a vida dele, ele esfria, ele se afasta de Deus, ele foge de Deus, ele corre de Deus, e assim horas, um ano bem, 6 meses ruim, um ano bem, um ano não bem, por conta que não lida direito, como a Bíblia nos ensina sobre a acusação. Quando se confessa o pecado, então esse argumento, ele é tirado das mãos de Satanás. Então o direito legal dele nos acusar, ele vai ser tragado. Por isso eu preciso entender isso, né? Eu quero falar algumas maneiras práticas e trazer um entendimento sobre como lidar com esse nível de acusação, além da confissão, né? Porque a confissão é por aqui que se começa. Eu não tenho como me ver livre das minhas acusações sem falar no assunto. Gente, toda gaveta bem trancada, bem fechada, né? Eu assim, bem escondidinho, que está lá naquele cantinho que eu não quero mexer, tudo isso pode ser sim argumento onde o inimigo vai usar nas horas que ele precisa nos atacar. Eu preciso, para lidar com as acusações, eu posso usar alguns parâmetros de entendimento pela palavra, para que eu consiga me resolver nisso. Atos 24, verso 16, tem algo interessante que Paulo escreve. Diz assim: por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. 1 Timóteo 3, 9, quando ele vai escrever sobre uma orientação aos diáconos,
a lideranças da igreja, a pessoas que têm intuito, missão de ser líderes na igreja. No verso 9 de 1 Timóteo 3 diz assim: devem se apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Então Atos 24, por isso eu procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus. Algo para eu lidar com esse fardo pesado que as acusações geram, é eu observar e eu filtrar a minha consciência. Procurar, isso que está escrito em Atos 24:16, procurar sempre conservar a minha consciência limpa. Agora eu preciso ensinar sobre a consciência limpa, porque tem muitos de nós que não vamos ter como ser guiados pela nossa consciência humana, se antes ela não for preparada por Deus. Como assim, pastora? Porque a consciência humana de alguns vão enganar. Com certeza, de muitos de nós a consciência vão enganar. Por quê? Porque a cauterização da nossa consciência, ela se dá pelo pecado e por uma recusa do ser humano de entrar nesse processo de restauração em relação ao pecado. Então, quando que eu tenho uma mente cauterizada e posteriormente, é claro, uma consciência cauterizada? Quando eu faço, peco de novo, sem arrependimento. Daqui a pouco eu nem acredito mais que aquilo seja pecado. Por isso que algumas pessoas dentro da igreja têm vários pontos cauterizados na sua mente em relação a alguns assuntos. Porque chega um ponto que ele não quer falar sobre o assunto e ele nem permite que entre uma luz de verdade naquelas trevas. Quando vocês ouvem o louvor ou escutam a gente orando, ou vocês mesmos oram, lança luz, Senhor, sobre as minhas trevas, lança luz sobre as minhas trevas. Não tenha medo de errar, de orar, perdão. Não tenha medo de cantar, de declarar isso. Porque às vezes eu vejo alguns cantando de maneira tão tímida, lança luz sobre as minhas trevas, até com medo, tipo assim, eu estou reconhecendo que eu tenho trevas. Quantas vezes estão pontos dentro de nós escurecidos e em trevas sim, e nós precisamos sim que a luz entre dissipando sofismas, pensamentos enganados e consciência cauterizada. Então eu não vou conseguir entrar nesse lugar de conservar a minha consciência limpa diante de Deus se a consciência não tiver passada por um filtro. Por quê? Porque eu posso estar cauterizado em relação a algumas coisas. Nós não podemos enrijecer em alguns ensinos ou nos conformar com níveis de pecado, o qual nós já ouvimos na palavra que é pecado, e a gente não consegue entender, porque não consegue arrumar, a gente para de mexer naquele assunto e diz assim, não, esse assunto eu nem vou falar. Gente, eu lido com isso, constantemente eu posso afirmar para vocês, que a porcentagem de pessoas que tem a mente cauterizada dentro da igreja, com um pecado bem comum e muito significativo diante da palavra, como por exemplo a fornicação, sexo fora do casamento. Quantas pessoas hoje estão cauterizadas com esse assunto e assim, você fala, a palavra é pregada, não entra no coração, não entra na mente, não penetra os sentimentos, ou seja, não vai luz sobre aquele ponto de treva na vida da pessoa, porque ela cauterizou. E é mais fácil ela acreditar, Jesus é misericordioso, mas eu vou casar, mas eu estou noivo. Ela se enche de um monte de mentiras para querer aplacar o erro. Então ali nós temos uma mente cauterizada. E às vezes a gente vê pessoas com níveis de cauterização assim, que já estão com áreas doentes, mas que não têm coragem de orar. Senhor, lança luz sobre as minhas trevas. Lança luz sobre as minhas trevas. Aonde tiver trevas dentro de mim, eu permito que a sua luz entre, que os raios de luz entrem, para me tirar de todo nível de trevas. Essa deve ser a nossa oração. Inclusive quem é treinado em confessar, ele aprende nesse nível de quebrantamento, dizendo, Senhor, tudo, verdadeiramente tudo em mim, que está perdido, que está em trevas, que está em engano, que está cauterizado, eu quero que o Senhor dissipe. Eu não quero ficar no engano, porque gente, sai mais barato arrumar, sai mais barato consertar, ainda que naquele momento você não saiba como. Comece admitindo, já é um grande passo. Ainda que tenha alguma situação que eu diga assim, não, eu estou na igreja, mas essa área, essa situação, esse pecado eu não consigo, eu não vejo solução
para mim sair desse pecado. Ainda assim, sai mais fácil arrumar. Então, continua orando, continua abrindo o assunto, continua dizendo: Senhor, essa área aqui não está pronta, essa área aqui está em oculto, está em trevas, está fora da palavra, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Então, eu preciso, para ter essa consciência limpa, estar com uma consciência primeiramente limpa pela palavra. Não tem como você querer assim, procurar isso que o escritor aqui em Atos falou, de procurar sempre estar com a consciência limpa, se a sua consciência não for formatada pelos valores e princípios de Deus. Porque você concorda comigo que muitos em nome de Deus faz um monte de coisa e diz: na minha consciência não pesou. E eu ainda fiz em nome de Deus. Muitos em nome de Deus mataram, muitos em nome de Deus têm roubado, muitos em nome de Deus têm roubado a igreja ou dentro da igreja, muitos em nome de Deus têm pregado um evangelho corrompido, muitos em nome de Deus têm ido às vezes envergonhar a nossa nação em outras nações. Adúlteros subindo no altar, pessoas cheias de casos extraconjugais subindo no altar, escândalos e mais escândalos chegando, e ainda tudo em nome de Deus. Por quê? Por que isso acontece? Porque há uma cauterização, há uma crosta em relação ao pecado, há algo embrutecido que está lá dentro feito uma pedra, e as pessoas até deixam de acreditar que é pecado, e só pensam: Deus é misericordioso, Deus é amor, e vai levando a vida, e vai levando a vida. Então, para que eu busque uma consciência tranquila, para que eu não tenha acusação, a primeira coisa é que eu tenho que saber se a minha consciência está formada pela palavra de Deus. Eu não tenho como confiar na minha consciência se eu não sou alguém que busco a palavra de Deus. Gente, o crente que não busca, lê a palavra de Deus, não tem como ele saber. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu já contei aqui, eu acho que alguma vez. Quando eu me converti, eu tinha um caderninho de perguntas, e eu queria saber de todas as coisas que eu ouvia dizer a respeito de uma vida dentro da igreja evangélica. Então eu tinha várias perguntas, e eu fazia aquelas perguntas de tempo em tempo. E um dia sentei com o meu pastor, que estava me discipulando, e ele veio com um casal de presbíteros, e eu falei: pastor, eu quero saber por que eu não posso comer carne sufocada e nem sangue. Porque isso eu ouvia falar, né? E eu vim de uma família que pela tradição comíamos comidas que eram feitas com sangue, comíamos carne onde, por exemplo, a galinha, o pescoço era puxado. E aí eu falei: não, eu tenho que entender. E eu queria entender por quê. Então eu tinha que me mostrar na palavra, tinha que me provar na palavra. E aí, nessa reunião, a esposa do presbítero falou assim, quando o pastor me explicou, leu o texto comigo, Novo Testamento: mas vos priveis da idolatria, da carne sufocada e do sangue. Aí ela disse assim: mas gente, ela tinha um sotaque assim: eu não sabia que não podia comer carne sufocada. Eu estou aprendendo muito aqui na casa da pastora Janete. Eu vi, na verdade da irmã Janete, e eu vi o esposo dela dar uma cutucadinha nela assim por baixo. Então assim, ela já estava num nível de liderança da igreja, mas ela não sabia que não podia comer carne sufocada e nem sangue. Então como é que a consciência vai acusar se você nunca leu e não sabe? E percebe o que eu estou querendo dizer? Eu só estou dando um exemplo para vocês, para eu dizer para vocês que para a consciência estar limpa, primeiro ela precisa estar cheia da palavra. Aí ela vai ser um filtro pela qual suas atitudes vão passar por esse filtro. Então a sua consciência vai te acusar ou não de alguma coisa que você precisa resolver. Agora, se eu não sei, eu nem sinto. Ah não, eu não me senti acusado em nada. Não é porque eu nem cheguei nesse nível em Deus de conhecimento de alguma coisa. Aí alguns falam para mim: pastor, é melhor nem saber de muita coisa, né? Senão a gente vai se cobrar tanto. Ô gente, e aí nós vamos viver uma vida de engano até quando? Né? Até quando a noiva vai limpar as vestes, né? Vai limpar o vestido? Um dia, eu estava na casa, em uma casa, e aí, de longe eu ouvi assim, aquele sonzinho. Falei: uma galinha morreu com o pescoço puxado. Aí eu cheguei para o almoço e o frango estava na mesa. E aí eu lembrei do barulhinho que eu tinha ouvido, muito discreto. Se eu não tivesse ouvido o barulho, o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10? Se um
não cristão te convidar, você vai e não fica fazendo pergunta. Compra de tudo que tiver no açougue sem ficar especulando. Mas se você souber por causa da sua consciência, então você vai se abster. E ele diz, não digo nem a sua, mas a do outro. Então pela consciência, agora eu sabia como o frango tinha sido morto, então eu agradeci e não comi. Mas como que eu vou saber isso se eu não estudo? Ah, pastor, mas esses assuntos pouco é pregado, porque você não vem no seminário. Viu? Se você vier no seminário de libertação, você vai entender todos esses assuntos. Porque a gente não tem tempo para ensinar essas coisas no culto. Não é, Pamela? Você está lá no fundo, não está? Então o povo não vem para esses dias intensos, que são libertadores. Porque ficam pensando que nós vamos ficar expulsando demônio. A gente não fica perdendo tempo expulsando demônio. Seminário de libertação, do jeito que a gente faz, é para ensinar a palavra. Porque ela liberta. E quando você aprende coisas diferentes, que não dá tempo de falar nos cultos, a sua mente vai se libertando e a sua consciência, então ela vai entrando nesse lugar. Então a consciência, ela precisa estar limpa pela palavra, pelos valores morais de Deus. Se eu não varrer a minha velha natureza, a minha velha formatação pela palavra, eu não tenho como a minha consciência nem me ajudar. Porque quando ela está limpa pela palavra, quando não há cauterização na minha mente, então quando eu tiver uma falta, quando eu tiver um dolo, quando eu tiver um dano, a minha consciência vai me alertar. Então você vai ver, por exemplo, quando você entende o valor de Deus, que você precisa amar o próximo como a ti mesmo, o que vai acontecer? O dia que você foi grosseiro, que você machucou alguém, o dia que você foi orgulhoso ou soberbo com alguém, a hora que você colocar a sua cabeça no travesseiro, ou a hora que você for ter o seu tempo com Deus, deitado, sentado ou de joelho, a sua consciência, porque eu nem estou falando no nível de acusação do diabo, estou falando da consciência. A sua consciência vai te alertar. Olha só, tem um pontinho aqui hoje que deu ruim, que foi ruim. Tem uma pessoa aqui que ficou ferida. E aí você vai ter aquele crivo daquilo que já está formado. Os seus valores morais, quando estão em equilíbrio com a palavra, a hora que você infringir algum valor moral, seja sexual, seja de conduta, do seu caráter, então a sua consciência que está cheia de Deus, do crivo de Deus e da palavra de Deus, ela vai bater. Vai dar um sinal amarelo, às vezes vermelho, para lá, calma lá. Mas se a consciência não tiver esse filtro da palavra, se a consciência não tiver essa formação e formatação da palavra, não tem como ela te ajudar. Pelo contrário, às vezes ela vai atrapalhar. Então, uma consciência cauterizada, ela vai ter mais dificuldade de estar limpa, porque a hora que o Espírito vir falar, ele não consegue. Quando há uma cauterização em relação a valores de Deus, a princípios de Deus, então o Espírito de Deus vai tentar te convencer, ele vai bater a porta para te convencer, ele vai tentar tratar o assunto com você, mas não tem. Porque um cartão vermelho lá na porta do coração fala assim, não. Porque a cauterização na mente nos impede. Então esse espírito de cegueira que a Bíblia fala, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, ele tem roubado essa consciência. Primeiramente, já roubando os valores estabelecidos na gente. Já roubando os valores. Gente, nós temos tido paciência para tudo, mas pouca paciência para a palavra. Pouco tempo tem sido liberado para a palavra. E eu estou falando com propriedade, não por questão da igreja local. Eu estou falando por tantas igrejas que eu vou e eu vejo a situação a mesma. Nós temos um problema hoje tecnológico, problema de tempo, problema de trabalho, de correria, contra todo mundo, e todos unanimemente, em grande maioria e massa, de dentro da igreja, tem dificuldade hoje da palavra. E só a palavra, nos dias de culto, é muito pouco tempo para formar esse filtro que vai trazer uma consciência apurada, para quando você for fazer, o Espírito te lembrar, quando você for tocar, o Espírito te lembrar, quando você for às vezes olhar, o Espírito te lembrar. Para que isso aconteça,
para que nós entremos nesse texto de Atos 24:16. Por isso eu procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus. Para que eu consiga entrar nesse lugar de conservar a consciência limpa diante de Deus, eu preciso que a palavra esteja dentro de mim como um filtro. 1 João 1, de 5 a 7 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, eu preciso ter luz. Eu preciso ter a luz da palavra e a luz limpando essa consciência. Primeira coisa que eu preciso para lidar com a acusação. Segunda coisa que eu quero falar é sobre um posicionamento em relação àquilo que eu já resolvi. Então tem pessoas que já entenderam esse primeiro ponto que eu tratei. Tem pessoas que já entenderam essa questão de confessar, de abrir para o Senhor e de realmente ter, através do sangue de Jesus, uma purificação na sua consciência. Porém, algumas pessoas não se posicionam nisso. E aí quando o inimigo usa novamente aquele assunto que já foi tratado e resolvido, a pessoa, por falta de se posicionar em relação àquilo que já foi resolvido, ela deixa o fardo vir de novo. E isso, gente, acontece muito. Nós precisamos entender o texto que diz: se humilhar diante de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho uma parte onde eu já me humilhei, onde eu já confessei, onde eu já verdadeiramente me arrependi, não pratico mais determinadas obras mortas, mas na hora de resistir ao diabo, quando ele vem com as acusações, eu não consigo, ou eu não me posiciono, ou porque eu não sei, ou porque eu não manuseio a espada, não sei o que acontece. Mas muitas pessoas estão com um jugo de acusação de coisas que já foram resolvidas. Mas pastora, mas se eu já resolvi e ele já perdeu o argumento, por que ele vai tentar me acusar? Porque ele é diabo, gente. Porque ele coloca um jugo, não é leve nem suave, ele coloca um jugo pesado, um fardo difícil de carregar. Porque ele é Satanás, ele não brinca disso, ele realmente exerce esse papel. Então por isso a Bíblia diz resistir. A parte de resistir é a parte que eu guerreio, né? Então o que eu vejo com algumas pessoas, que a gente às vezes tem a oportunidade de caminhar mais de perto, que Satanás volta com acusações lá do passado, e às vezes pega a pessoa num momento vulnerável acerca de alguns assuntos, e a pessoa estremece, e a pessoa naquela hora afrouxa, sabe, a pessoa esmurece, e novamente deixa aquele jugo, aquela canga pesada ser colocado de novo. Pastora, dá algum exemplo para ficar mais fácil? Eu poderia dar vários. Mães, por exemplo, eu vejo muitas mães passarem por isso. Eu me lembro uma vez que eu, tendo um tempo com uma pessoa considerada próxima, amiga, e ela disse: olha, de tudo, Janete, que eu venci, tudo que ficou para trás, mas tem algo que eu ainda tenho carregado que me pesa. Ela falou: de tudo que eu fui ministrada, tem uma coisa que eu não consegui ainda me livrar do sentimento. E ela, quando os filhos eram pequenos, ela usou muitas vezes a vara com muita injustiça. E aí no processo de restauração ela aprendeu que a vara para correção ela é usada com justiça. Quando você usa a vara com ira, você acaba, na verdade, só machucando os filhos. Você bate para descontar sua raiva, sua fúria, e você só abre a precedente, a legalidade para um espírito de violência e de ira explorar o relacionamento, minar o relacionamento seu com a criança. Ok, quando ela aprendeu isso, então ela passou já tempo da restauração, ela ainda carregava isso como um fardo, porque várias vezes ela oprimiu as crianças com muitas surras injustas, né, descontando a raiva nos filhos, mas agora ela já tinha resolvido isso,
né? Mas ela não conseguia deixar devidamente isso na cruz, ela não conseguia deixar devidamente essas acusações. Então Satanás estava colocando um fardo pesado, que estava desanimando da igreja, desanimando da fé, fazendo ela perder a esperança de que a cruz resolvia algumas situações. Então, por exemplo, mães que tentaram abortar, né? Muitas vezes a tentativa de aborto, quando volta uma fatura de cobrança, quando a gente vê uma sequela, um sintoma na vida de um filho, aquela acusação quer vir de novo. Mas aí eu preciso ensinar vocês sobre resistir ao diabo, até que ele fuja. Quando eu tenho certeza e tenho uma consciência filtrada pela palavra, e a convicção de que eu recebi a purificação do sangue, porque eu confessei, porque eu me arrependi, porque isso foi genuíno em mim, então eu preciso também me posicionar em relação ao que eu recebi na cruz, para que Satanás não volte mais com aquele argumento de acusação, fazer com que os meus ombros pesem, fazer com que um fardo, um sobrepeso venha sobre as minhas costas, atingindo o meu espírito, a minha vida espiritual, atingindo a minha alma e às vezes até o meu corpo físico. Muitos que cometeram outros tipos de pecado, um adultério, situações que já foram resolvidas, mas que não se posicionam. Pastora, mas como é que eu me posiciono? Uma vez que eu resolvo e que eu tenho essa convicção, e que eu realmente tenho uma consciência limpa, de acordo com os valores e com o filtro da palavra, então eu vou dizer: Satanás, recua. Porque nós temos que aprender a lidar e administrar as consequências que nós vamos ter que passar. E nós vamos ter que passar as consequências por meio de Jesus. Nós vamos ter que aprender a encarar as consequências, resolver as consequências. Mas se eu pegar o jugo de algo que já foi resolvido, junto com as consequências inevitáveis, gente, aí é um jugo realmente impossível de carregar. Então, às vezes eu vou precisar me posicionar. Espera aí, uma coisa é a consequência, eu vou enfrentar, eu estou seguindo, eu estou prosseguindo nos processos para ver a consequência se amenizar na minha vida, na vida dos meus filhos, mas o que eu resolvi está para trás. Então tem horas que quando ficou para trás e eu não me posiciono, ele vai trazer falsos argumentos. Porque a culpa, ela gera falsa culpa e verdadeira culpa. Eu não tenho tempo para entrar aqui, mas tem uma mensagem lá no canal da igreja sobre eu falo lidando com a culpa, e lá a gente fala de culpa verdadeira e de culpa falsa. Então Satanás às vezes ele vem com uma culpa falsa, que não tem mais razão de ser, mas ele quer encarcerar a pessoa, ele quer aprisionar a pessoa em uma culpa que já não tem mais, que eu realmente já estou limpo, purificado da consciência, já houve a mudança, foi algo do passado, mas por causa de uma consequência do presente, por causa de alguém que foi atingido, por causa de algo que tá ainda no meu presente momento, então a acusação quer vir de novo. Eu preciso separar as coisas e dizer: Satanás, é o seguinte, para trás de mim, porque Deus lançou determinadas culpas, essa culpa foi lançada já para trás das costas dele, então vai para trás das costas dele. Não está mais diante de mim essa acusação. Agora aqui é um posicionamento em relação ao que eu já recebi. Quando eu entendo que o primeiro ponto foi vencido, que eu realmente resolvi do jeito que precisava, eu não vou permitir que a acusação venha agora me encarcerar. Eu vou sim lidar com as consequências. Nem sempre é fácil atravessar momentos com as consequências que eu estou lidando, mas eu vou dando passos e dando passos e dando passos, porque as coisas vão se transformando, vão sendo processos. A Bíblia diz que é de glória em glória. Então uma coisa é eu lidar com a consequência com os meus filhos, com a consequência no meu casamento, ou com consequências financeiras, ou com quaisquer níveis de consequências que tenham vindo para a minha vida. Outra coisa é eu lidar com culpa. Então tem pessoas que estão pegando o jugo de culpa falso, jugo de culpa que não é mais seu, jugo de culpa que Jesus já levou. Por quê, pastora? Porque estão aceitando uma acusação falsa do diabo por falta de se posicionar e de dizer: para trás de mim, Satanás, porque isso já ficou na cruz, já foi uma questão resolvida, não tem mais pecado, eu não faço mais, eu já confessei, o sangue já purificou, e você está querendo me acusar porque está achando na pessoa uma vulnerabilidade.
está achando um medo, ou uma insegurança, ou uma parte vulnerável. Então ele está ali tentando martelar com acesso. E pastora, mas essas acusações vêm na mente? Vêm na mente. Essas acusações vêm por sonhos, e essas acusações, infelizmente, às vezes vêm por meio de pessoas que acabam sendo usadas pelo diabo para trazer um passado já resolvido na cruz e lançar no nosso rosto. Infelizmente, às vezes vem por pessoas muito próximas de nós. Às vezes vem por pessoas que amamos. Às vezes vem por pessoas que são pegas pelo diabo em um momento vulnerável e acabam sendo usadas contra a nossa vida para nos trazer cárcere de acusação. E ainda assim, nós precisamos levantar a nossa espada, não contra pessoas, mas contra o autor, e dizer: pode sair. Mesmo que você está usando um cavalo para usar, você está achando um cavalo para usar, mesmo que você está achando uma boca para me acusar, mas em nome de Jesus eu repreendo a tua ação e eu protejo meu coração, porque Jesus já carregou esse fardo. Amém? Uma terceira coisa e última que eu quero falar rapidamente. Que às vezes nós não conseguimos lidar com a acusação, também porque não perdoamos a nós mesmos. Gente, isso aqui é um jugo que se torna um fardo muito pesado quando você não se perdoa. Deixa eu te dizer, sentimento do perdão é trabalhado pelo Espírito Santo. Então tem pessoas que sabem que Deus os perdoou, que Deus a perdoou, mas não sentem o perdão. Nós precisamos buscar o sentimento do perdão e sentir o perdão de Deus. Após eu sentir o perdão de Deus, eu preciso eu mesmo me liberar perdão. Porque tem pessoas que carregam jugo e fardo porque nunca se perdoaram. Eu sento com pessoas e eu afirmo, eu sou capaz de afirmar para vocês que tem pessoas que eu digo: você não se perdoou, e a pessoa diz: eu perdoei sim, pastora. E aí eu vou construindo, até mostrar nas situações da vida dela que ela nunca se perdoou. E aí quando a pessoa cai em si, às vezes vem aquele choro, né, para fora, aquele choro preso, aquele choro aprisionado, e a pessoa diz: não, realmente eu entendo que eu nunca me perdoei. O perdão, ele vem de Deus. Aí eu te pergunto, se Deus nos perdoa, o que nos leva nós mesmos não nos perdoarmos? Se aquele que nos criou, que por nós fez todas as coisas, se Ele nos dá o perdão, uma vez que houve o arrependimento genuíno, que houve o processo de conversão genuína, que daquela área que eu precisava me arrepender, eu abandonei aquela prática, eu me arrependi, ficou lá no passado, por que eu mesmo não me perdoo? Gente, isso às vezes está muito ligado com a nossa raiz de orgulho. Muitas vezes a falta de perdoar a si mesmo está ligada ao orgulho. E claro que Satanás vai usar isso para nos encarcerar. Isso é um jugo, creia no que eu estou dizendo, no que eu estou te ensinando nessa noite. É um jugo pesado, é um fardo pesado de se carregar. Então nós não somos melhores do que Deus. Se Deus nos perdoou, o que seríamos nós para não nos perdoar? Se Ele deixou um padrão de perdão e nos ensinou que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Se a gente abandonar o pecado, se a gente se arrepender, deixar a prática, Ele é fiel e justo. Por que nós não nos damos o direito de nos perdoar? Em algumas pessoas, em alguns casos, chega a ser até masoquismo. Chega a ser um desejo, uma vontade, chega a ser um prazer por estar constantemente sendo flagelado, autoflagelado por aquela acusação. E claro que o nosso inimigo vai usar e abusar disso. É claro que o nosso inimigo vai encontrar um espaço para nos encarcerar, que a prisão espiritual e emocional vai ser quase que palpável. E no decorrer de alguns anos, sem o perdão a si mesmo, nós vamos ter sintomas gravíssimos nos atacando em todas as áreas. Muitas das doenças psicossomáticas que nós lidamos hoje, muitas delas vêm de pessoas que não se perdoaram. Porque quando vem a Cristo e vai agora
passar por esse filtro, limpar a sua consciência, começa a encontrar os erros, né? Começa a perceber as coisas que antes fazia, né? Que antes da palavra tinham feito que desagradava a Deus, e agora em algumas áreas, alguns ficam presos pela falta de perdão. E se Deus nos perdoou, não somos nós que não vamos nos perdoar. O pecado, né, do passado perdoado não pode mais te oprimir. O tempo não volta, e eu preciso viver o presente fazendo o meu melhor para consertar o passado. Mas esquece, não vive lá do passado. Não é que eu estou dizendo para você esquecer o passado. Esquece essa questão de que eu podia ter voltado lá. Olha, eu podia fazer, a gente não fez. O negócio foi há 20 anos, foi há 15 anos. Não tem como voltar. Eu também queria uma máquina do tempo. Queria que Deus tivesse feito uma geringonça daquela e colocado lá no fundo da minha casa, porque eu ia voltar e corrigir tanta coisa. Eu queria aquele negócio do filme lá, se existisse espiritual e legalmente pelo Senhor, para que eu voltasse e fizesse tanta coisa diferente. Mas não existe. Então o que eu tenho que lidar? Eu tenho que aprender a lidar com o presente, com a realidade, e agora em Cristo Jesus, reconstruir daqui para frente. Ter uma memória curada daqui para frente. Por quê? Porque se eu não me perdoo, eu não consigo a cura das coisas que ficaram lá atrás. E ainda que as consequências estejam pegando para a gente aqui no presente, ainda que estejam em momentos difíceis de lidar com consequências, mas ainda assim, eu não vou ter como voltar. Então o que me resta? Aceitar o perdão, corrigir os meus atos, perdoar a mim mesmo, e eu vou me ver livre das acusações, e eu vou lidar com consequências, mas não com o fardo da acusação, não com essa opressão que se torna um jugo pesado, um fardo sobrecarregado sobre os nossos ombros. Amém, queridos? Eu quero orar um pouquinho. Era isso que eu tinha para compartilhar nessa noite. E eu peço que o Senhor traga luz sobre todas as trevas. E onde existirem trevas, se existirem pontos que estejam escuros, se existirem pontos que estejam mal resolvidos, que nós possamos ir nesse lugar no Senhor. Que nós possamos ir nesse lugar. Eu vejo às vezes algumas pessoas que a gente convida e vem fazer os seminários. E aqui eu já quero fazer a divulgação do nosso seminário de julho. Vai ser uma segunda e terça, quinta e sexta. E é claro, o culto da semana que não é seminário, mas vai ser pregado algo de libertação. Então você vai passar a semana aqui com a gente. Quero te incentivar a fazer. Nosso nível 1 é particularmente o seminário que eu mais amo, porque traz luz sobre tanta coisa. E eu estava com uma irmã, e ela falou: pastor, eu aceitei o seu convite, vim fazer o seminário para me resolver um monte de coisa. Mas pastor, está acabando o seminário, eu estou pior do que eu cheguei. E ela estava muito brava naquele dia. E eu falei: calma, muita calma nessa hora. Ela falou assim: eu estou pior, eu estou pior. Eu falei: eu sei, eu estou te entendendo. Porque muitas coisas que você nunca tinha se deparado, e agora a coisa bagunça, e parece que está pior, mas é uma bagunça necessária para que arrume. Então por que às vezes a gente fica pior em momentos que a gente está tendo alguns níveis de conhecimento a mais? Porque são coisas que a gente não sabia, e depois que a gente passa a saber, gera um nível de responsabilidade, sim. Só que também gera um nível de conhecimento de coisas que nós estávamos apanhando do diabo e não tínhamos como resolver, porque nem sabíamos. Quando a gente fala mesmo na segunda aula desse nível 1 sobre herança, e a diferença, e o que é a influência de uma herança hereditária, tem tantas e tantas pessoas que cai a ficha, que abre a mente e fala: meu Deus, eu tô passando tantas coisas que são infiltrações disso, e eu nunca tinha entendido sobre isso, ou eu nem acreditava sobre isso. Então o ensino, às vezes ele vai nos comprometer e nos trazer um nível maior de responsabilidade, porém ele nos traz um brilho de uma luz que vem sobre trevas e que vai de fato arrancar muitos argumentos das mãos de Satanás. Quero orar com você nessa noite. Fica de pé. Nós já vamos encerrar, não vamos nos demorar. Tudo que ficou para trás, Quero te convidar
convidar aí nesse lugar de pensar um pouquinho sobre esse texto. Será que tem algum jugo? Algum jugo de opressão que você está carregando? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Tem algum jugo pesado cansando você, oprimindo você? Jesus quer aliviar. Jesus quer levar para esse lugar de descanso para as nossas almas. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Senhor, nós queremos te pedir perdão nessa noite, Pai. Se há alguma acusação verdadeira por coisas que nós não resolvemos, por pecados que o tempo não apagou, mas que nós nunca falamos com o Senhor, nós queremos colocar o nosso coração hoje, Deus, e pedir: traz luz sobre toda a treva, traz arrependimento e quebrantamento genuíno no nosso coração. Queremos te pedir perdão, Pai, pelo pouco tempo que nós passamos na tua presença para falar do que sentimos, do que pensamos, do que falamos, para te expor as nossas angústias, as nossas reclamações, os nossos descontentamentos. Quantas vezes, Senhor, falamos pouco daquilo que nós não estamos satisfeitos, até reconhecemos a ira, o mau humor, a tristeza ou a angústia, ou a intolerância, o orgulho ou a soberba, mas falamos pouco desses assuntos com o Senhor. Falamos pouco dos sentimentos que verdadeiramente muitas vezes exalam de nós. Mas nós queremos te pedir perdão nessa noite, Senhor, porque nós entendemos que bom mesmo é que a tua luz brilhe sobre nós. Que bom mesmo é que os raios da tua luz entrem na nossa mente e consciência, e faz o teu querer, lançando fora as trevas. Te pedimos perdão, Senhor, pelo pouco tempo de formatar em nós a tua palavra, gerando em nós uma consciência cheia da tua palavra, para que a nossa consciência seja purificada, para que nós possamos procurar conservar sempre a nossa consciência como está em Atos. Nós precisamos primeiro ter a nossa consciência cheia da tua verdade. Então, Pai, perdão por toda cauterização na nossa mente, por todo pecado que se tornou cauterizado em nós. Perdão, Senhor, pelos níveis de cauterização da nossa mente, pela cauterização, Senhor, no nosso entendimento, as estruturas, os sofismas. Nós queremos te pedir perdão, Paizinho, pelos valores morais invertidos dentro de nós, pelos valores, Senhor, do caráter, da nossa vida sexual, que estão fora, em desacordo com a tua palavra, pelos valores errados que guiam as nossas finanças, que guia a nossa maneira de se comportar no trabalho. Perdão, Senhor, perdão, Pai, por toda a área que nós estamos cegos, que não conseguimos ver, que o espírito de cegueira nos acertou, por falta, ó Deus, desse entendimento profundo da tua palavra. Perdão, Senhor, perdão, Pai, porque às vezes nos conformamos em andar em trevas, e a tua palavra diz que no Senhor, que o Senhor é luz e que no Senhor não há trevas nenhuma. Por isso que se nós dissermos que temos comunhão contigo e andarmos em trevas, então nós estamos mentindo, nós não estamos praticando a verdade. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós dissemos que temos comunhão com o Senhor, mas estamos andando em trevas, aceitando o pecado, estamos ocultando dentro de nós mesmos as trevas, então nós mentimos e não temos comunhão com o Senhor. Mas hoje, Deus, nós queremos nos arrepender de tudo que precisamos nos arrepender. Queremos pedir perdão, Senhor, pelo tempo que nunca nos perdoamos, pelas acusações que temos aceitado por falta de posicionamento,
por falta de posicionamento contra o nosso inimigo, por falta, Senhor, de liberar o perdão para nós mesmos. Hoje, Deus, nós queremos limpar a nossa vida, porque queremos entrar debaixo dessa palavra que nos promete um fardo suave, um jugo leve. Nós queremos que Mateus 11 venha sobre a nossa vida, venha sobre a nossa história, venha sobre a nossa família nessa noite. Nós queremos entrar nesse lugar como igreja. Nós queremos entrar nesse lugar como igreja. Então, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem com a tua luz. Vem com a tua luz sobre nós, porque hoje é dia de deixar julgos, é dia de deixar fardos nesse lugar da cruz. É dia de deixar para trás o que ficou na cruz e alcançar cura, e alcançar uma mente não mais cauterizada, mas uma mente limpa, uma consciência limpa. Vou deixar a cruz. Se você precisa vir aqui na frente, entregar algo que está apertando seu coração, que está oprimindo a sua vida, a igreja ainda vai continuar adorando. Nós vamos cantar esse louvor, mas aqueles que precisam vir aqui, vem para cá. O Ministério de Libertação vem à frente também. Vem deixar o seu jugo, vem deixar o fardo. Ninguém tem nada a ver com a sua vida e ninguém precisa saber o que é, mas vem você falar para Ele. Não perde essa oportunidade. Tem uma unção liberada aqui para tirar julgos que estão oprimindo, para tirar fatos que estão oprimindo a mente, que estão pesando sobre os ombros. Então quem precisa, aproveite isso, aproveite esse momento em nome de Jesus. Na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar.